Sou aluno do curso de Técnica para o Negócio do Polo Metoc. Estou com algumas dúvidas em relação à BPI. Questões norteadoras. Analise os dados fornecidos sobre o investimento em um empreendimento agroindustrial, estudo de caso, especialmente verifique os indicadores de viabilidade para a tomada de decisão. Discuta o que significa cada um desses indicadores econômicos e financeiros individualmente. Faça uma análise sobre o significado desses indicadores em seu conjunto e indique qual a tomada de decisão da viabilidade do empreendimento. Consulte um ou mais profissionais da área do agronegócio e verifique qual a opinião dos mesmos sobre a viabilidade do negócio. Muito bem. Tá. Bom, pessoal, preocupado com essa questão, de vocês responderem, e acho que é bom, de início, frisar algumas coisas. Vocês receberam vários cases. E esses cases que vocês receberam, eles já estão completos, já tem todos os indicadores já relacionados, tá? Que são a VPL, o payback, o índice de lucratividade e a taxa interna de retorno. Mas a grande questão é, primeiro, alguns dirão assim, eu nunca vi isso. Bem, gente, todo gestor, e vocês são gestores de agronegócio, são pessoas que vão ter que tomar algumas decisões. Esses instrumentos, nós aprenderemos como trabalhar, aprenderemos como discernir eles, como elaborar toda a criação desses indicadores, numa disciplina de economia rural. Mas, veja, vocês têm a função de pegar aquele material que foi encaminhado para a PPI, análise de investimentos agropecuários, e dar uma lida. Na realidade, todos esses indicadores têm números e, dando uma lida, vocês vão se situar o que indica cada um deles. O que eu vou ensinar hoje para vocês é como interpretar, então, esses indicadores. E como vocês chegam ao final, né, do trabalho de vocês, fazendo uma PPI, tirando uma boa nota e fazendo uma boa apresentação. Gente, pegou um case de vocês. Pode ser lá o estudo de florestas, a parte de pecuária leiteira, ou então a agroindústria lá de uvas. Todos eles vão ter alguns indicadores. Primeira coisa que nós temos que analisar é as diferentes análises que nós vamos fazer. A primeira análise, tá, que temos que fazer é uma análise econômica. Veja, quais são os dois indicadores que vai me dar uma resposta de viabilidade econômica para o meu empreendimento? A primeira é a VPL, tá? A segunda é o índice de lucratividade. Esses dois são os primeiros. Qualquer situação que você for analisar um negócio, são os primeiros que você vai olhar. Veja, se eu tenho a VPL maior que 0 e o índice de lucratividade maior ou igual a 1, esse é o primeiro indicativo que eu tenho de que esse meu empreendimento, tá, então, tem viabilidade econômica. Significa o quê? Que ao longo de um fluxo de tempo, que aqui não vai discutir, os retornos deles, isso aqui, foram maior do que 0, considerando o investimento inicial. E o índice de lucratividade é uma relação entre esse VPL e o investimento inicial. Significa o quê? Para cada real que investir, quanto vai me dar de retorno? Por exemplo, se eu fiz investimento de R$1 milhão, retornou 3 milhões, significa
Não. Tá? Por quê? Nós temos que fazer uma outra análise, que é uma análise financeira. E aí, nós temos o indicador que é ativo. Taxa interna de retorno. Essa é uma taxa ao qual o meu investimento vai dar um retorno. Qual é a outra taxa que eu tenho? A taxa de mercado. Se vocês forem buscar algum investimento, vocês vão lá no banco, lá com o gerente, ó, a taxa que eu vou cobrar para você, para esse investimento é X, é Y. Né? Sempre lembrando que a taxa de mercado, na realidade, é uma taxa de risco. Quanto maior a taxa de mercado, maior é o risco de uma economia. Né? Então, quando a taxa de mercado sobe, significa que a economia está com problemas. E aí é importante comparar essa taxa interna de retorno do investimento que você escolheu, quanto deu, se ela é maior que a TMA, ou a taxa de mercado, tá? Assumida no teu investimento. E por que isso? Veja, pense bem, se eu tenho R$1 milhão de dinheiro, basta eu saber que aquele empreendimento vai me dar retorno econômico? Não. Por quê? Porque tem várias opções de investimento. Eu posso, por exemplo, no gerente do banco, olha, qual é a taxa de retorno para R$1 milhão se eu aplicar? É tanto. Se a taxa interna for menor que a taxa de mercado, veja, eu pego e aplico no banco, em algum investimento, eu vou ter um retorno maior, né? Do que não vou ter problemas com o empregado, não vou ter problemas com o tempo que eu vou ter para retornar esse dinheiro. Fico tranquilo, fico em casa tomando chimarrão e vou receber esse retorno. Por isso, financeiramente, só vale a pena quando o teu investimento tiver uma taxa de retorno maior do que a taxa de mercado. Significa, então, quando eu tenho essa relação, que a viabilidade financeira. Bom, chegamos até aqui. Se nós temos então um empreendimento que tem uma VPL acima de 0, tem um índice de lucratividade maior ou igual a 1, e tiver uma taxa interna de retorno maior que a taxa de mercado, significa que eu tenho viabilidade econômica e viabilidade financeira. Muito bom. Isso é uma situação muito boa. Indica que eu já posso pensar em fazer um investimento. Tá? Que eu posso pensar em investir um dinheiro. Só que tem algo. Falta mais um indicador. Esse indicador, ele não é uma decisão econômica, nem é uma decisão financeira. É uma decisão, que eu poderia dizer, é uma análise, tá, de retorno. E aqui esse retorno, ele está relacionado com o tempo. Tá? E essa análise que vocês têm ali é o que a gente chama, tá, de payback. Payback é a mesma coisa, tá, que nós temos. Que tempo de retorno? Tá? O que significa isso? Veja, se eu for investir em alguma atividade, por exemplo, produção de sementes, tá? O início que aquela atividade vai começar a retornar capital circulante, ou seja,
quando ela vai deixar de pagar o investimento. Uma atividade, por exemplo, de produção de sementes, uma unidade de produção de sementes, exemplo, é 5 milhões de reais, né? Unidade média, não muito grande. Significa que em 15 anos, todo o rendimento que eu vou ter vai servir basicamente para pagar o quê? O investimento que eu fiz. Somente após 15 anos que eu vou ter retornos financeiros desse investimento. Por que é importante essa última análise aqui, o payback, o tempo de retorno? Muito comum a gente observar que vários empresários e empreendedores começam o seu investimento achando que daqui a 6 meses já vai ter retorno, tá? Já vão ganhar dinheiro para poder viver daquele retorno daquela empresa. Lê do engano. Por isso que boa parte das empresas que começam, o que acontece depois de 2 anos, acabam. Tá? Porque todo empreendimento tem um tempo em que você primeiro tem que pagar o investimento e depois você começa a viver desse empreendimento. E aí, é uma decisão da pessoa. Deu viabilidade econômica, deu viabilidade financeira, bom. Mas quanto tempo que eu vou começar a viver desse empreendimento de verdade? Pense em vocês uma atividade leiteira. Você começa a fazer todos os investimentos. Tá? Compra de animais, tá? Toda a parte de galpão, de maquinaria. Aí, quanto tempo vai levar para você ter esse retorno? Varia mais ou menos de 5 a 10 anos para retornar esse investimento. Não? Pensem vocês na questão de plantio de eucalipto. Você vai ter retorno no primeiro ano. Primeiro corte, vai ser o primeiro corte que vai ter 5, 10, 15, 20 anos. São cortes escalonados a cada 5 anos. Ah, mas tem o grão todo ano. Sim, mas o grão todo ano. Mas se você começasse a investir na atividade de grãos, tu teria que comprar máquinas, equipamentos, tá? E veja, e se você tivesse que comprar terra? Alguns dados afirmam que se você tivesse que comprar terra e investir na atividade de grãos, de 20 a 25 anos para ter o início do retorno, para pagar o investimento que você fez. Por isso que é muito importante, tá? Mesmo que dessas duas viabilidades aqui, você analisar o tempo. Tá? O que significa isso? Se eu tenho 2 empreendimentos, tá? Aqui, ó. 2 empreendimentos em que tem viabilidade econômica e viabilidade financeira. Um deu, por exemplo, 5 anos. 5 anos. E o outro deu 10 anos. O que é mais interessante? Sempre vai ser mais interessante o que tiver menos tempo. Considerando que dessas duas viabilidades. Outra coisa importante. Se eu tenho 2 empreendimentos, um que teve uma taxa interna de retorno, tá? Uma TIR, vamos dizer, por exemplo, uma TIR de 10%, e outro uma taxa interna de retorno de 20%, a opção sempre recai para aquele que tem uma taxa interna de retorno maior. Tá? Não está se pedindo para vocês fazerem comparações entre vários empreendimentos. Está se pedindo para que vocês façam a análise de um investimento. Então, recomendo a vocês, analisem os dados que vocês têm de VPL e de índice de lucratividade e cheguem à conclusão. O empreendimento que vocês estão analisando é viável economicamente? Sim. Então, se é viável, afirme que esse empreendimento tem viabilidade econômica. A taxa interna de retorno é maior que a taxa de mercado? Sim. Então, ele tem viabilidade financeira. Tá? E o payback? O payback é uma análise que vocês não têm que fazer. Pessoal, conforme o ano que tem ali, vocês consideram.
que esse ano que vale a pena o início do retorno ou não. E há um ponto na PPI importante. Tá? Após fazer essa análise e ter a sua interpretação, vá consultar um profissional engenheiro agrônomo da cooperativa, da Emater, tá? Ou da iniciativa privada, do escritório, tá? E pergunte para ele, a partir desses dados e a partir desse tempo do payback que tem de retorno, o que ele acha desse investimento. Importante, sempre quando a gente vai analisar um profissional, pedir a consulta profissional, não interfira na análise dele. Importante é que vocês peguem o que ele diz e coloquem lá na PPI de vocês o que o profissional final falou para vocês, né? O que ele disse. Não é interessante você até no momento questionar ele. Tá? Importante é vocês ouvirem. Tá? Fica muito mais como uma análise para vocês, uma interpretação de o que um profissional pensa em relação a isso aí. Gente, veja, é extremamente simples essa PPI, prepara vocês para os próximos passos que vocês vão ter adiante. Extremamente importante você ter essa ideia de análise, porque isso vale, tá? Para vocês, na vida pessoal de vocês, vale para alguma atividade que vocês vão desempenhar, tá? E, em final de contas, o gestor de agronegócio tem que saber as opções que ele tem, os indicadores para o negócio agropecuário. Tá? É simplesmente responder essas perguntas, consultar um profissional sobre a atividade de vocês com esses dados, fazer uma capa padrão, faça uma capinha padrão, respondam, coloquem os números, respondam, coloquem a observação de vocês, o que vocês consideram, uma análise de vocês, tá? E aí, né, o trabalho de vocês será bem avaliado, tá? E com certeza vocês terão uma boa nota. Sugestão, sigam mais ou menos o roteiro que eu apresentei para vocês. Eu acho que o grupo pode vir aqui e apresentar essa sequência que foi colocada aqui. Substituam os valores que vocês têm no case de vocês, aqui na análise econômica, e no índice de lucratividade, conclua a viabilidade ou não do seu empreendimento, coloque da mesma forma a taxa interna de retorno, se ela é maior que a taxa de mercado, tá? E concluam a viabilidade financeira. E na análise de retorno, ou de tempo, que é o payback, coloquem os anos aqui, tá? E analisem se esse tempo é um tempo muito longo, muito curto, faça sua análise pessoal. Importante também, ao final, faz uma análise de conjunto desse empreendimento. E se você, a partir desses 3 indicadores que vocês têm aqui, se for esse conjunto de indicadores, né, conjunto de análises, você considera que esse empreendimento, tá, você investiria ou não. Necessariamente não precisa ser de 5 a 7 minutos, mas um vídeo que apresente, então, o grupo todo, né, o conjunto desses indicadores simples e aquelas conclusões que vocês acharam, então, do empreendimento ao qual vocês estão trabalhando. Importante no vídeo, né, é colocar o nome das pessoas que vão apresentar dentro do vídeo, para que todo o grupo esteja apresentando. E ao final, então, a conclusão do grupo para o empreendimento. Feito isso, vídeo nota 10.